Começando mais um podcast do Local Talks. Boa noite, pessoal. Eu sou o Matheus Galdense, vou comandar o bate-papo aqui hoje com vocês, tá bom? Antes de começar, gostaria de agradecer os patrocinadores desse projeto tão especial: Romão Gogola Locações, Barbearia Los Mafiosos, Eurico Imóveis e todos os outros parceiros que estão no link da descrição desse vídeo aí, tá? Se você está assistindo, já dá o joinha para ajudar esse canal. E hoje vamos conversar com um empreendedor raiz. Poxa, Opa. posso chamar de empreendedor raiz? Pode ser, pode ser. Ele começou há 17 anos atrás na casa dos pais dele, viu? Com a cara e com a coragem. Quase quebrou em 2014. Quero que ele conte isso daqui pra gente também. E hoje já tem 10 funcionários, se eu não me engano. 10, hoje tá em 10. Olha lá, já tá faturando alguns milhões por ano aí. Bom, seja muito bem-vindo, Rafael Simões, da RS Brasil Uniformes. Eu que agradeço, Matheus, obrigado pela oportunidade. Queria desejar uma boa noite também pro pessoal que tá assistindo aí em casa. E é isso daí, cara, 2008 começou uma história aí na minha vida, de fato. E as coisas vieram trilhando, né, numa linha que a gente não imaginava. Eu sempre fui um cara que eu tive muita vontade de fazer diferente, né, de realizar sonhos, mas é algo que a gente entra nessa área de empreendedorismo e a gente começa a viver, né, igual você falou, a raiz, é a realidade, e a gente sabe que é um pouco diferente. Obrigado mais uma vez pelo convite e vamos bater um papo aí. É o primeiro podcast, né? Então, cara, eu gosto de conversar. Quem conhece, quem tá vendo esse podcast, quem, né, acompanha no Instagram e tal, sabe que eu sou um cara que eu gosto de mandar áudio, meus áudios são longos. Então, assim, pediu opinião pra mim, cara, eu solto a voz. Então, eu tô aqui no lugar que todo mundo fala, ó, podcast. Então, vamos lá. Esse é o lugar pra você soltar a voz. É o primeiro, exatamente. Vamos Cara, vamos. pô, seja muito bem-vindo. Então, eu fico Show de muito bola. feliz de estar nesse momento especial do seu primeiro podcast. Primeiro. E, cara, começa aí falando da onde que veio essa ideia de empreender, velho. Com 22 anos, pelo que eu vi, né? Foi quando você começou. Exato. Então, ô Matheus, na verdade, com 22 anos, eu trabalhava, eu trabalhei na Eaton, né? Ali com meus 18 anos. Trabalhei na Unilever também. Então, eu fiz Senai. Grandes empresas. Eu fiz Senai em Campinas, né? Roberto Mangi, que eu falo que, cara, o Senai, ele muda a vida, né? Do homem, de verdade, né? Então, eu falo que quem não fez Senai, bicho, tem que fazer Senai. E eu fiz Senai lá com meus 14, 16 anos, fiz em Campinas. E aí começou, eu fiz na linha de usinagem, né? E aí, então, eu trabalhei na Eaton, trabalhei na Unilever, grandes empresas. Saí dessas grandes empresas, comecei a trabalhar em pequeno, na área de usinagem. Não tem nada a ver o assunto, não tem tudo nada a ver com uniforme, né? Exato. A minha vida, ela mudou porque em um dos facões, né, que a galera costuma falar aí no meio dessas grandes empresas, eu saí daí, então fui mandado embora. E aí começou a virar a chave, né, na minha vida. Eu comecei a trabalhar numa área comercial de uma empresa de brindes para ajudar ali. Tipo, eu tinha muito contato, né, com pessoas. Eu tinha grupo de pagode, né? Eu toco cavaco, tá? Para anotar aí, eu toco cavaco. Por que não trouxe cavaquinho, velho? Então, assim, cara, eu era uma pessoa que você é bem comunicativo. Eu conhecia, eu conversava com muita gente, jogo bola. Então, assim, não sou craque, nunca fui, mas estava sempre na resenha, estava sempre, sempre ali. E aí, o que aconteceu? Quando eu entrei nessa empresa de brindes, e aí foi onde eu comecei a me conectar mais com pessoas. E aí, também trabalhei numa empresa de uniformes durante 1 ano. Então, foi tudo meio que interligado, relacionado a brindes, relacionado a camiseta. E a minha história começa, na verdade, lá com 22 anos, onde uma pessoa, né, me chamou para ser sócio de uma empresa de uniformes. Eu entrei, passou 6 meses, ela mandou eu embora. Ela era o marido, né? Então isso muita gente não sabe dessa história. Então assim, lá em 2008 aconteceu tudo isso. E eu tava 6 meses, imagina, né? Quando alguém chama você para empreender, e eu conheci a pessoa, ela já era da área, né? Eu confiava muito nela. E a gente tava trilhando ali os nossos primeiros 6 meses. Eu tava feliz da vida, porque
eu tava com 21 anos, tava quase pra fazer, nem tinha feito 22 anos ainda, tava com 21 anos. Imagina, eu tava molecão de tudo, então assim, tava com sangue nos olhos. E na época, é a época que eu tava crescendo ali, eu tava com um Celtinha vermelhinho, coisa linda do ano. 2008 eu tava voando. Era o sonho, era o exato. sonho. Eu tinha a minha vida inteira, quem conhece, eu tive só Corsinha e tal, mas nessa época eu comecei a dar, enfim. E aí ela me chamou, a gente entrou. Aí eu comecei, mas aí passou 6 meses, ela era, né, a gente era 33%, o marido era sócio à distância. E aí começou a ter alguns entraves lá entre ela e o marido, mas eu achei que ela ia ficar do meu lado, né, um mero menino, né, eu falei, não vai abandonar o casamento. Então ela pegou e nessa época ela falou, ó, segue sua vida. Cara, isso foi um empurrão pra mim, porque na época eu falei assim, eu não vou conseguir sozinho, sem você, que ela era a parte que cuidava do operacional. E aí foi quando em 2008, 1 de agosto de 2008, para ser mais preciso, eu tinha 21 anos, na verdade, porque aí eu fiz 22 anos no dia 14, que é o meu aniversário, eu faço 14 de em agosto. agosto, exato. E aí começou a minha trajetória. Então, literalmente, cara, eu fui empurrado, né? E aí eu tive que vender o meu Celtinha, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. Voltei eu com Corsinha 94 na época. Não, teve não. Eu ia falar, primeiro ponto, você foi corajoso e com foi toda atrás do seu certeza, sonho. com toda certeza. Né? Porque pra muita gente, pô, isso, Não. aquilo, vender. Você Poderia desfez parar. Ali, você poderia ter parar. queimado todo esse carro Exato. e perdido tudo. E eu nunca esqueço, eu comecei com R$9.800, cara. Porque foi a época que eu vendi o meu Celtinha, que ele valia mais. E eu peguei ali a diferença, comprei o Corsinha 94 Pra não ficar sem e carro, coloquei né? um caixa tipo de 9.500, alguma coisa assim. E aí eu comecei a minha história. E quando eu falo que eu comecei dentro da casa dos meus pais, na verdade, foi porque era o meu escritório, né? Era o meu quarto. Então, ou seja, onde, cara, eu tirava os pedidos, né? Eu conversava com os clientes e eu terceirizava todo o processo. Né? Então, assim, eu tinha contato, né? Eu já conhecia fornecedores, eu conhecia já lá o mercado já em si, né? Mas aquela história, eu tava sozinho, eu tinha que desenvolver quem ia fazer uma parte da operação, que aí eu não sabia, mas eu tinha conhecimento. Então, eu literalmente enfiei a cara, né? Essa grana, ela voltou pra mim, porque estava na sociedade, ela voltou pra mim não do dia pra noite também, ela foi voltando daquele jeito, né? E aí eu comecei, cara. E aí, a partir do momento que a gente... Você não pensou em botar sócio? Ficou meio traumatizado? Por curiosidade? Não, cara, pensei. Na verdade, quando eu comecei ali, eu rodei 1 ano, 2 anos. Eu acho que quem tá me ouvindo vai até compartilhar dessa dor. Você começa a crescer, bicho. Aí falta grana. Então, eu falo pra todo mundo que, cara, eu não cresci, nunca tive uma grana guardada ali. Tipo, né? Nunca veio uma grana de herança ou de tudo. Cara, e eu fico muito feliz por isso, porque de fato, tudo que eu conquistei foi realmente na cara e coragem e acreditando que, meu, dá pra você fazer a grana, né? Mas só que você tem que dar o primeiro passo. Total. Então, e aí o que acontece? Quando você não tem dinheiro, né? Que eu acho que é a grande parte dos empresários do Brasil, pequeno que cresce. Você precisa de grana. Então, o primeiro passo que a galera já pensa, e eu pensei, é um sócio. Sócio investidor. E aí, cara, né? foi ali por volta de, acho que eu tava já... Aí eu já tava com o 2º ou 3º ano. E aí, cara, eu tive umas 3 pessoas. E aí que eu falo, e pra quem tá me vendo, né, cara, me ouvindo, se você tiver esse pensamento, tipo de, vou chamar um sócio por conta de grana... Onde que eu olho? Eu olho aqui, bicho. Que agora eu vou falar Pode olhando. olhar aqui, ó. Aqui, ó. Não faça isso, cara. Vai lá. Lança o seu nome. Você tem seu nome, você já abriu o CNPJ. Levanta o que o banco pode te oferecer. Anota aí. Não vai chamar sócio somente, principalmente quem é pequeno e médio, tá? Eu tô falando isso porque é difícil. Aí você chama um sócio que não tá na mesma frequência que você, cara. E aí o cara não vai trabalhar na operação, o cara vai entrar com a grana. Bicho, daqui 1 ano, os negócios começam a escalar, você é o cara. E aí o que acontece? O negócio não vai dar certo, cara. O banco seria mais barato, né? O banco seria mais barato. Ai, Rafa, mas eu vou pagar taxa mais cara. Bicho, paga mais caro hoje. Depois você me conta. Então, cara, isso eu falo pra você com todas as letras, cara. Mas eu falo que eu não fechei com nenhum sócio. Então, assim, eu não passei por isso. Mas ficou por isso aqui, cara. Falo que Deus, né, na minha vida me direciona sempre, né? Sempre agradecer a Deus por estar aqui, pelo movimento que eu vim trilhando aí. E uma das tomadas de decisão
foi exatamente... Eu tinha 3 caras na cabeça. E eu tô falando do pequeno e médio porque, cara, quando a gente chega nesse ponto, a gente começa a pensar, tipo, pessoas aleatórias, né? Tipo, você fala, meu... Você esquece que é igual um casamento, né? Que você fala sociedade assim, porra, mas aquele cara que eu tenho uma amizade com ele, pô, eu vou trocar ideia com ele. E sabe o que é o lance do cara que é pequeno e tá crescendo? Não é muita grana. E aí que começa o problema. Qualquer cara que eu podia chegar, o cara vendia o carro e ele conseguia entrar comigo. E aí que começou a morar o problema. E quase, cara, por isso aqui, ó. Na verdade, não foi nem por mim, na verdade. Foi porque das 3 opções que eu fui atrás, 2 declinaram. Olha só, hein? Deus, hein? Deus, hein? Deus. As deucidências, um amigo meu fala isso, as exatamente. 2 declinaram. E o terceiro, que eu botava muita fé, na reta final, que eu achei que ia ser do jeito que eu tava imaginando, a hora que foi pra gente selar mesmo, ele falou, não, mas aí tem que ser assim. Aí eu falei, opa, não. Foi um sinal, né? Não, Foi um não. sinal. Falei, porque eu preciso de grana líquida. Não tem tempo pra esperar. E aí eu não fechei, cara. E dali pra frente, eu fiquei puto, né? Porque eu precisava de grana. Mas aí eu comecei a ver outras estratégias. Então por isso que eu compartilho com quem tá assistindo, cara, que assim, vai ter esses momentos. Mas respira fundo e começa a procurar outras estratégias. E o branco não tem como a gente fugir, né? Se você é pequeno, se você não tem um dinheiro de herança, não tem um dinheiro de um imóvel, algo que surgiu pra você, cara, não adianta você vai escalar. Você tá faturando 10, 20 mil, daqui a pouco você tá faturando 50, 100 pau, como que você vai bancar a operação? Isso é natural de quem tá dentro ali do movimento. Mas eu falo assim, com todas as letras, isso foi um divisor de água que aconteceu. Muitas coisas, né, que depois veio acontecendo. Então, assim, cara, essa questão de sócio é algo que não vai pela amizade, não vai porque é da família, não vai porque... Exato. Não, cara, porque... E outra, né, ô Matheus, quem entende do negócio é você. Cara, você que é o primeiro, cara. Tipo, eu que comecei... Você sabe das dores, eu sei tudo, detalhes, bicho. Se tiver que falar, várias vezes, cara, o pessoal que tá me assistindo também, que fez a faculdade, fiz faculdade de administração, fiz em Valinhos, né? E com ênfase em marketing. E eu chegava mais tarde, eu chegava 8 horas, eu sempre fui o cara mais tranquilo. Eu sempre tinha uma boa conexão com a galera, sabe? Então eu nunca fui o nota 10, também nunca fui nota 3. Eu ficava ali, né? No meio, ali na meiuca. Passava ali. Na meiuca ali, exato. Mas sempre conectando, né? E aí eu chegava, cara, o pessoal já tipo, ó, o silcado chegou, né? Por quê? Porque eu falava que eu ficava silcando até mais tarde. Então eu revelava a tela de manhã do Silk. Sei. Na verdade, avançando um pouco mais, né? Depois de 8 meses, aí eu saí da casa dos meus pais e eu aluguei um barracãozinho pequenininho, próximo lá do bairro, então, né? Só um ponto, então. Galera, estamos sintonizados na Rádio Capela FM, em 105.9. Certo, Pedrão? Boa. Só avisando que estamos lá. E, cara, pra voltar na 8 meses de operação no caso dos seus pais, começou ali, validou, né? Imagino que o negócio começou a dar certo. Sim. E 8 meses já pegou o galpão. Não, era um espacinho bem pequenininho, assim, bem galpão não, vamos chamar de 80 metros quadrados. Galpãozinho. Uma salinha. E aí nessa época, eu tinha, na verdade, eu tinha um funcionário que fazia freelance pra mim. Então, ele ia lá, fazia tudo, né? Ele pagava o diário dele, ele cortava, silcava e ia embora, né? E aí eu continuando correndo. E aí o que aconteceu? Teve uma fase, né, que eu tava com, aquela história de dificuldade que a gente tem de mão de obra, e aí eu ia de manhã, eu gravava as telas, né, que eu fazia de serigrafia Silk, então eu tinha que gravar as telas pra rodar, normalmente eu rodava à noite, por conta do tempo, né, quando tá mais fresco, né, a galera que sabe que é de serigrafia sabe o que eu tô falando, porque senão a tinta entope, então assim, você tem uma facilidade melhor se o tempo tá fresco. Pela temperatura, você não rende, até você rende, esperava, tipo, baixar o sol, tudo. Na verdade, depois, assim, até tiver que rodar, vai rodar, mas assim, você trava muito, a tinta empasta muito e tal. Só quem vive sabe. Só quem vive sabe. Eu aprendi na raça ali mesmo, né, de revelar e tudo. E aí eu chegava mais tarde na faculdade, eu chegava, a galera falava, ó, silcado chegou. Porque eu começava a silcar às 5 horas da tarde. Então assim, eu fazia tudo que eu tinha que fazer durante o horário comercial, e eu sabia que depois das 5 o celular, né, tudo é mais tranquilo. E aí eu começava a silcar, bicho, aí eu ia. Fazia o comercial e depois ia pra produção, vamos dizer assim, e aí, né? Exato, e aí eu ia fazia o silk, né, e tal.
E às vezes eu entrava na faculdade 8 horas, às vezes não, às vezes eu nem ia, né? Eu ficava tocando até as 10 horas, que eu tinha que liberar um pedido. Nessa mesma época, o que que eu fazia, né, na verdade? Aí meu pai aposentou também nessa mesma época, e aí ele começou a Vem dar uma ajudar. força, dar uma força ali, né? Uma hora tava cortando, uma hora tava silcando, começou a aprender junto ali, né? E foi meio que na caminhada ali também, escalando, né? E igual eu falei, tava com um funcionário ali no freelance, e aí a gente foi somando tudo isso daí e foi caminhando, né? Isso foi ali meados, depois de acho que eu já tava ali com uns 3 anos mais ou menos ali de caminhada. Cara, depois de 3 anos, Mais 3 ou anos você ficou menos. operando sozinho. Praticamente, vamos Praticamente, dizer cara, assim. de 2 a 3 anos ali, eu fiquei praticamente sozinho ali. Comercial, produção, emissão, Tudo, nota, tudo. tudo. Quantidade de matéria-prima, qual que é o consumo, como que, né, enfim, tudo que tinha que levantar. Eu lembro que eu era o cara lá atrás, né? Eu era o cara da agenda, né? Então, cara, eu no celular tinha, mas assim, não era igual é hoje um Google Agenda que, cara, eu domino o Google Agenda, né? Eu Não, falo, é uma quem vem falar maravilha. pra mim, fala, meu irmão, Google Agenda, tá enrolado? Tarefas do Google Agenda, bicho. Você vai arrebentar. Então, cara, não tem o que fazer. Eu não consigo viver se olhar abrir meu Google Agenda e, cara, tá, e é por ele, né? Mas só que antes disso era aquela agendinha que eu tava sempre comigo, cara. E uma das coisas que eu fazia o checklist ali do dia e na lateral, assim, da outro lado, na ponta da agenda ali mesmo, era as operações. Então era, Uhum. meu, compra de material, rota do matéria-prima, pegar, né, o Pô, material, fazer até levar na logística já. costureira, fazia logística também, cara, e fazia entrega, né? E nessa época um Corsinha 94, a galera lembra, é aquele GL, duas portas, coisa linda, cara. Então assim, não pode parar A de sonhar, realidade do né, bicho? empreendedor brasileiro, né, velho? Cara, é isso, cara, é isso. Começou já com a sua sala de 80 metros, Exato. esquece, começou Não, sozinho só e tal. produção. Um ponto só que foi muito legal, até para informativo que você tava falando de Sim, grana, pra galera também que é normal, que tá empreendendo e tal, tá precisando. Gente, tem Pronamp, tem Banco do Povo, tem sim, várias opções aí com sim, crédito sim, barato, muitas vezes sim, subsidiado pelo governo, pra ir atrás. Então, eu concordo. O que você falou, sim. eu concordo. Do Se você sócio? tá precisando de Você grana, é concorda do exato. sócio? O banco é mais barato do que um sócio. Meu, sociedade, eu tenho sócio. É isso Eu aí. tenho Você empresa também, tem, tenho um sócio tem. há 11 anos, já que é meu Olha, irmão, cara, é o que eu graças a falo. Deus. Graças a Deus. O que mais pergunto é como que vocês dão Como que tão vocês bem? dão Não, conta? cara, é isso. Exato, exato. Aí daria outro podcast se eu for explicar Sim, aqui. sim, exato. Mas, Não é tão meu, fácil. parabéns, você falou, é Show isso. de Tem bola. várias opções aí. É, E voltando, então, aí quando começou, que eu imagino que começou a crescer, é uma coisa boa, mas também é uma coisa dificultosa, porque gestão de sim, pessoas sim, passa sim. que o nosso, quando era só eu, era muito mais Sim, fácil. Na verdade, e aí depois eu acho que, porra, 3 anos ali, aí a gente foi pra um local, daí um galpãozinho, vamos falar assim, né? Acho que com 150 metros ali, mais ou menos. Pô, dobrou, mais que dobrou já, né? Eu não sei se foi com 3 anos, mas eu acho que foi mais ou menos ali 3, 4 anos. Deixa eu ver, 3, 4 anos. 4 anos, porque eu fiquei 2 anos no de 150 metros. E aí, é isso aí. Exatamente isso aí. Então eu tava com uns 3 anos mais ou menos ali. Eu fui pro 3 a 4 anos, eu fui pra esse galpão de 150. Exatamente, dobrei. Dobrei o aluguel também, que é algo, né, que a Custo gente. fixo O ali, custo né? fixo já começou a bater na porta, né? O faturamento começou a aumentar também. E ali, cara, ali eu sinto, né, algo que se eu perder o Não, fica raciocínio, tranquilo, cara, eu tô porque anotando pra e aí voltar. até a questão do tempo, viu, bicho? Porque agora eu soltei aqui, eu vou falar pra você, cara, a Não, minha cabeça tá explodindo com o assunto aqui que eu falo, não posso falar isso agora, tem que falar isso depois, tá porque senão não, gostando? não vai Tá conectar. gostando? Primeiro podcast, então regaça, irmão, vai. Então, aí a gente mudou pra esse galpão de 180 Dobrou o metros. aluguel, imagina Dobrou o aquele, aluguel. opa, aí já fala, É, calma aí, agora o jogo já ficou mais custo, sério, né? custo fixo explodindo já. Não explodindo, não, vai batendo na porta ali. Mas o que acontece? Quando você tá numa transição ali que você era pequenininho, eu falo bem mini assim, e aí você passa a ter 2, 3 funcionários, 4, que foi mais ou menos o que a gente começou, depois que foi pra esse barracão ali, acho que tinha uns 4, 5 funcionários. Então, assim, eu tinha uma pessoa no corte, aí eu já tinha uma pessoa na estampa, eu já tinha uma pessoa na embalagem, eu já tinha um cara que fazia logística pra mim, ó, já dá 4, mais uma pessoa no atendimento. Então eu já tinha umas 5 pessoas. E aí eu tava faturando ali já, né, crescendo ali, acho que fazendo talvez umas 1.000 peças por mês aí. Cara, eu fazia 100 peças por mês, 200. Então Hoje, assim, atualmente, vocês fazem quantos, mais ou menos? hoje a gente oscila de 5 a 7.500 peças mês. Pô, É, legal. é. Que Então, animal. assim, é sensacional, cara. Mas, assim, nessa fase, bicho,
assim, é o ápice, assim, ó, que quem tá crescendo, quem tá caminhando, você já fala assim, meu, as coisas começaram a engrenar. Porra, tá sobrando grana. Você fala, puta, nossa, agora o negócio vai, agora tá tudo certo. E eu vivi esses 2 anos nesse galpão aí de 180 metros, dentro dessa vibe, literalmente. Tipo, falei, meu, tá sobrando grana. E eu sempre fui um cara, eu tenho tudo anotado, planilha, tal, tudo. Mas assim, Controle é cara, muito o importante. controle, exato, separação. No começo, bem no comecinho, eu misturei tudo ali, mas no meu primeiro, no máximo 8 meses, não deu nem um ano. A partir dali pra frente, outra coisa que eu dou pra quem tá assistindo, pequeno empresário, médio que seja, eu ouço pessoas que estão faturando 100 mil por mês e que não separam o CNPJ da Do CPF. CPF, cara. Isso não existe, bicho. Exato. Esse é o primeiro passo pro declínio, pro buraco. Então, quando eu Exatamente. tava ali já no meu quarto ano ali, mais ou menos, e eu já separava. Então, o resultado que dava a empresa ali no final do mês, cara, eu tava, pô, falei, meu, tá, o negócio, agora acho que eu acertei a mão. 4, 5 funcionários, né? Mas aí o que acontece? A gente, cara, que cresce na unha, que cresce no peito, que cresce na vontade, enfiando a cara, chega um determinado momento que não é só você. Por mais que eu anotava, hein, cara. Tinha controle de todos os gastos, saída e tal. Até então, nessa época, acho que eu não tinha sistema ainda. Eu tinha um controle na planilha ali, mas muito bem alinhado. Excel, O Excelzão, brabo. melhor de todos pra mim. Exato, exato. Mas se não alimentado, né? É. Apesar que até o Aí sistema, né? Se é. você não analisar, se você não alimentar, você não consegue. Mas aí, o que que acontece? Foi caminhando dentro dessa linha, né? Desse crescimento. E uma das coisas que eu percebi, assim, que eu falei, meu, tá dando resultado, tá dando resultado, tá dando resultado. Mas aí quem cresce na força, na coragem, na unha, cara, a gente esquece que empresa, você cresce, ok. Mas se você não tem a gestão, e aí, gestão, eu falo não só gestão de pessoas, a gestão financeira, a gestão dos números. Você sabe o que é uma margem de contribuição? Porra, eu não sabia lá atrás, cara. Pra mim era o Eu lucro aprendi na líquido no dor também. final, bicho. Pra mim, lucro aqui, ó, tal. É isso aqui, ó, e pau no gato. Então, eu não sabia, cara, muitos números, financeiramente falando. Precificação, tudo mais. Precificação, margem de contribuição, lucro bruto, lucro. Cara, EBITDA, DRE, então, pô. DRE, EBITDA. O que era EBITDA? Então, cara. Isso, imagina, lá no meu quarto ano, cara. É crescer dói, né, velho? Crescer dói. E ali eu acho que eu já tava numa média de um faturamento, cara, de uns 60 mil por mês ali, mais ou menos, né? Eu oscilava entre 40 e 60, 40 e 60. 50, 50 e pouco mediano, De uma média, média, né? Vamos dizer exato, a assim. gente escalar no ano ali. E aí o que aconteceu? Então eu via resultado. E aí, com o resultado, eu falei, meu, tá, e a empresa, eu investindo na empresa e tal, e aí você começa a ajustar, né, a vida muda, né, cara, o meu padrão começou a mudar, e aí você vai crescendo, você olha pra trás e você fala, meu, eu falei, olha, tô conseguindo, cara, que top, sempre sonhava ter um carro, uma viagem e tal, e aí você vê que, meu, a empresa tá encaixada, investindo ali, comprando umas maquininhas, conseguindo girar, e você começa a escalar. Porém, o que eu olhava no final do mês, ele não era lucro, né, bicho? Ele é o fluxo de caixa É isso que eu ia rodando falar. Era o caixa da positivamente. empresa, exato. Exato. Você Então, sabe assim, que empresa, irmão, uma hora você vai precisar. exato. E aí, cara, o pequeno e o médio empresário não sabe disso. Então, o que acontece? Você vai aprender na dor. Então, aí que começa a minha história do quase quebrou. Por quê? 40, 60 mil de média, de 40, 50 ali, 60 mil faturando Ponto de de equilíbrio. ponto de equilíbrio. Ah, não, eu acho que era o seu ponto de equilíbrio, é o que você tá falando, não? Exato, não, exato, que era a média que eu tava ali, tava Pra lindo com você, 4, 5 aquilo lá era um funcionários. baita do faturamento, só que você não sabia que o seu Sim, custo já estava elevado sim, e aquilo era seu ponto de equilíbrio, era aquilo pra cima, falei, aquilo pra baixo era prejuízo, exato, exato. pelo que você tá falando. Sim, e aí o que acontece? E outra coisa, né, que aí vai somando, né? O custo fixo aumentou? Aumentou. Mas a quantidade de pessoas, eu não aumentei tanto até então. Eu não tinha tanto investimento. Então eu falo que nesse momento, nessa transição, o empresário que quer arriscar, né? Até porque, né, a gente tem que arriscar. Mas nesse momento que você começa a ver um resultado, você começa. Você vai, mas você dá aquela segurada. Então foi Sim. eu ali, né? Então eu tava com 4, 5 anos ali, eu dei aquela segurada. E aí o que aconteceu, cara? Aí surgiu um barracão, vamos chamar assim, que é onde eu tô hoje, até hoje, né? Ele tem mais ou menos, pra você ter uma dimensão ali, cara, algo em torno de uns 350 a 400 metros. Caraca. Isso em 2013.
E aí começa a nova fase da RS Brasil. Estamos falando, cara, o quê? Eu tava ali completando de 6 a 7 anos de existência. E aí, bicho, muita gente não sabe disso, isso que é legal, né? Um podcast que a gente abre e vai O de pessoal peito acha que é só aberto, né? flores, né? Fala, nossa, olha lá, andando de carro. Sabe o que eu vejo muito, Matheus? Cara, a galera hoje vê resultado, e principalmente Instagram, né, cara? E a galera não, tipo, acha que, meu, aquilo que é a conquista, né? Porque o Instagram, a galera posta o que quer, né? Já começa por aí, né? Vai Exato. beleza. Mas, cara, o Instagram é aquilo, cara, que você vê hoje. Vamos afundar ali 5 anos pra trás, 10 anos pra trás. Então teve muita dor em todo o processo. E uma das situações que aconteceu nessa transição, que foi em 2013, e é algo que eu compartilho muito, eu vou só dar um spoiler, tá? Mas eu comecei a dar mentoria 1 ano atrás. Eu não vou falar agora, porque senão eu vou matar a história que a gente tá falando. Mas parte da mentoria que eu comecei a dar só pra... Na verdade, é focado em donos de confecção de uniforme. Nichou. Irado. Nichei, exatamente. Cara, por quê? Porque foi dor, cara. Eu tive sucesso, sim, mas eu tive muita dor. E assim, e as dores, cara, elas me custaram muito caro. Por quê? Porque, volto a falar, eu sou aquele mesmo cara que não tinha dinheiro. Uhum. E eu saí sem ter dinheiro e eu fiz dinheiro. E ao mesmo tempo, depois eu quase quebrei fazendo dinheiro. E aí eu sempre falo, quando você vai pro banco, né, no desespero, você não tem Eles essa opção, querem, né? você não tem essa opção de, ver um Pronamp, ok, ver um Banco do Povo, você começa a comparar a taxa e você vai na melhor. Quando você tá no desespero, quem tá me assistindo sabe como é que é. A primeira que vier, Cara, que normalmente é aquela que já te é sufoca. aquela que tá aqui, ó, já tá no gargalo É o que seu os juros. gerentes adoram, né? Que os gerentes Exato. adoram. Então, a dor do crescimento, a hora que surgiu essa oportunidade desse barracão lá em 2013, com 6, 7 anos de empresa, eu fui lá. E aí, eu nunca esqueço, cara, eu pagava 1.200 aluguel onde eu tava, nesse de 100, Cento e pouco, 100 e você pouquinho, E aí eu ia mudar pra 350, 400. E, cara, eu lembro que eu dobrava, dava 2.400. Tipo, acho que ele era 2.600. Mais que dobrava, então. Cara, mais que dobrava. Aí a pergunta foi pra mim mesmo. Eu falei, porra, será que de novo, vou dobrar, cara? Agora que eu tô encaixando tudo. Então é aquela pergunta. Mas já não cabia mais, né? Pelo que você tá falando, tava no teto ali da Não, operação. assim, não, ainda dava, cara, dava. Mas eu visualizei assim, cara. Eu ia mudar pra um lugar que até hoje eu tô lá, eu tô na saída pra Dom Pedro, né, no Parque dos Cocais ali, próximo do SESI. Tem o SESI ali da Capuava. Você começa a sair ali, cara, e tem várias... Perto do posto. Ali. Então, tem várias empresas, eu tô de frente. Ah, RS sei. Brasil, tá ali, cara. Você passa, toda vez que você vai pro shopping, você vai sair naquele direto sentido. ali. Eu tô ali do lado direito. Vou pra Morungaba, São Joaquim Egídio ali. Exato. Fazer trilha. Exato, você passa ali, você vê, eu tô do lado direito, ali, RS Brasil. Com Então, certeza. cara, e aí, o que eu pensei? Exatamente no fluxo de pessoas. Pensei na visibilidade da marca, fluxo de pessoas. Eu falei, pô, mas ali eu vou estar diferente, cara. Vai mudar meu jogo, né? Eu vou vou ficar mais exposto. Exato. Cara, eu pensei tudo nisso. Mas só que você pensar uma coisa, e a hora que a conta que você começa a fazer a continha, você fala, meu... Será que fecha? E aí eu ouço vários, né? Inclusive acho que eu ouvi o Dave, o Leonardo falando isso e outras pessoas também em podcast. E aí é legal que eu vivi isso, cara. Por isso que eu falo que Deus, né, sempre veio trilhando a minha vida e veio caminhando. E até arrepiei, cara, porque uma das, né, essas minhas loucuras, né, abre aspas, eu sempre, cara, fazendo conta. E aí, a hora que chegava a última linha, eu falava, puta, bicho, não vai dar. Eu falei, eu vou mudar pra lá. E aí, nisso, eu tava 2013 e tal, eu tava vindo numa frequência altíssima e tendo um resultado de caixa, né, resultado de caixa, mas reinvestindo e tocando, né, e fazendo uma reserva ainda, tava conseguindo. E aí, cara, eu falei, não dá pra mudar, eu vou Mas gastar você não tinha passado nenhuma crise. Não. Era que teve até a de 2008, crise, mas eu eu... digo sua, nada. Tava chegando. Mas eu não sabia, tava chegando. E aí, cara, o que aconteceu em 2013? Aí eu fechei lá. Mas aí aquela história, né, que eu ouvi depois, recentemente o pessoal, né, o Dave Leonardo falando, que a conta não tem que fechar. Né? Ele fala que a última linha, ela nunca vai fechar. Ela vai ficar em branco mesmo. Porque se ela fechar, não é de Deus. Então, cara, ele falando isso hoje, cara, voltou, falei, meu, a minha conta nunca fechou, cara.
Os meus maiores decisões que eu tive na minha vida nunca fechou. Foi muito na fé de, E cara, essa de foi vai o dar primeiro certo. passado, assim, que aconteceu. E eu abracei, cara. A gente mudou pra lá, mas aí, cara, eu não mudei pra lá simplesmente pra. Falei, meu, vou ter que reformar, montar uma estrutura ali, iluminação, baixar. E aí, aquela história, cara. Acho que eu projetei gastar 20 mil, não sei por que eu lancei esse valor. E eu gastei mais de 50 pau, porque aí tive que. Iluminação, Adaptar todo o estrutura. ambiente Cara, pra sua e eu operação não tinha rodar, noção né? nenhuma, mas só que ali eu tava do lado de médias empresas. Exatamente, o brand, a marca, o Pô, se eu posicionamento. conseguir Cara, fornecer só pra essa galera da rua, já vou conseguir, cara, né? exato. E assim, e o meu sonho, cara, lá de moleque, quando eu comecei, né, eu falo isso 22 anos, porque eu tenho um de 19 trabalhando comigo, eu falo, vixe, é moleque, eu tenho, né, Que da 39. hora, Eu falei, cara. cara, o Rafa, ele chama Rafa também. Aham. Entrou agora com a gente. Eu falei, cara, não é possível, porra, 19 anos, cara. Então essa galera que vem nova eu acho Aham. barato, e porque eu comecei também muito novo. E aí eu sempre, a conversa é diferente. E aí, cara, lá atrás, com 22 anos, moleque, o meu sonho, cara, sempre foi, a hora que as coisas começaram a rodar, eu sempre tive um sonho, cara, de colocar uma empresa de uniformes do lado de outras empresas de usinagem, plástico e essa galera toda. Sabe por quê, cara? Não sei se você já te falaram isso ou já passou pela sua cabeça. Mas empresa de uniforme, quem tá me assistindo sabe o que eu tô falando, sempre foi taxado de ser empresa de fundo de quintal. Imagina eu começando lá em 2008 com 22 anos, os meus concorrentes eram tudo mais velho que eu, bicho. Eu com 22 anos, meu concorrente tinha 50 anos, É, 55. e fazia uma pergunta pra você, é do seu pai, a empresa? Não, Não? não, eu comecei do zero. Não, não, mas digo, pessoal, por você Ah, ser novo, sim, você sofria sim, isso. Porque eu comecei sofria, novo também. sofria, Chegava em fornecedor, sim, os caras, sim, que é do seu pai? sim, Não, é meu sim, mesmo. sim. Tanto é que, não, ninguém acreditava. Tipo, não, mas é você, tal. E aí os caras, os concorrentes que eram os mais velhos, que eu queria saber com eles, porque a gente encontrava, né, quando eu ia nas costureiras, né, quando eu fazia logística, Mesmo fornecedor, mesmo isso, mesmo aquilo, cara, sabe? a rota em si ali era a mesma. E eu queria saber dos caras, né? Eu falava, viu, onde você compra esse tecido? Ah, eu vou pegar o cartão lá em casa e eu te falo. Até hoje eu tô esperando os caras mandar um recado pra mim. Não tinha uma parceria muito. Não tinha, cara. E aí, assim, isso aí é outro gap que eu vou falar logo mais, porque por questão do meu posicionamento na internet. Não deixa eu pegar, Não, não perder pode. esse gancho, tá? Mas o que você falou, comentando só o que você falou, é verdade, cara. Antigamente, lembro. Hoje tem até algumas, mas essa parte Sim. era muito isso. Era muito. Pô, eu Poucas, tenho. poucas empresas, né, que você não conhece muitas, né? Vamos falar. Inclusive, deixa eu fazer o jabá já, né? Faz aí o Eu tenho um jabazão. restaurante, cara, e o Pedro mandou um presente pra você, que também é patrocinador desse programa. Ó, aí sim, Ó hein? lá, uma lembrança do Ó, Cato Japa. obrigado, hein? Gosta de Obrigado. comida japonesa? Opa, tamo Sendo junto. sincero. Sendo Come- sincero. Ah, então tá bom. Quero sushi de Ah, verdade. não, tranquilo, de boa. Obrigado, viu? Obrigadão. Tamo junto. E, cara, até comentando o que eu tava falando, esse ano a gente completa 11 anos de empresa aqui também. Show, show. Quando a gente começou, parte de uniforme era isso, era muito costureira, era muito informal. Aí, puta, sofria muito, velho. Sendo Sim, bem sim. sincero, eu não tinha muitas empresas. As que tinham, às vezes, era muito cara, muito, Sim. tipo, não atendia a gente. Sim, sim, sim. Pedido mínimo Mínimo. muito Muito grande, alto, é. entendeu? Sim. Então que legal, você já chegou pensando diferente disso. Falou, cara, Quando eu fui pra ir pro barracão, né, que era lá o 350 e 400 metros, uma das coisas que tava na minha cabeça era que, tipo, algo sempre explodia, né, dentro de mim, lógico, né, nessa questão de posicionamento, brand, realização de sonho, né, aquela história de você tá crescendo, mas é algo que, assim, eu falo assim, meu, tipo, a ideia de quebrar a barreira mesmo, que eu tive várias pessoas durante a minha caminhada que perguntavam assim, e aí, o que você tá fazendo? Falei, tá com a empresinha de uniformes lá? Falei, tô. tipo, já Tipo assim, ainda mas, tá com a empresa. mas tipo, mas você tá vivendo disso? Cara, eu tive durante um bom tempo da minha caminhada. E assim, pra mim, isso, cara, não me mudava nada. Eu só falava, caramba, mas todo mundo acha que uniforme não dá grana, bicho. Tipo assim, sabe? Aham. Então era algo que eu queria posicionar a empresa, não pra mostrar pra ninguém, não, mas assim, que empresa de uniformes bem estruturada, bem alinhada, com um bom sistema, com uma boa gestão, cara, é uma empresa igual a outras empresas. Que eu vou ter, Exatamente. que vai ter maquinário, que vai ter horário de entrada, saída. Sabe o básico da empresa tradicional? Ah, você tá ali na área industrial. Pelo que eu me Exato. lembro, você tá no É, galpão, exato. do lado de uma usinagem, Não, né? do lado de todas, de todas as de outras- todos os segmentos, de Exato. todas. Então, assim, essa ida, né, que eu tava meio que num bairro, num barracãozinho de 150. Então, essa ida pra mim, esse sprint, foi algo muito mais além, né? Ali a minha exposição, mas tudo que eu sempre sonhei
e vim idealizando isso, né? Era algo que eu falei, meu, é possível, né? E essas pessoas, que igual eu falei, alguns concorrentes que eu tinha essa conexão, uma das coisas que eu perguntava, compartilhava, vale a pena eu fazer isso por alguma decisão e tal, seja na quantidade de peças, alguma máquina queria comprar, eu também nunca tive um assim, não, vale a pena. Tipo Vai um pra cima. mentor, assim, Nunca vamos dizer tive assim. nada, cara. Então, assim, é uma das situações também, né? Falo desse meu posicionamento na internet, que, cara, o ramo de uniformes é um ramo muito, muito carente. E eu cresci dentro de uma linha, Matheus, que ninguém. A galera tem medo de passar informação. Não, não vou passar informação pra você, não. Da onde é o fornecedor, aonde é a costura que faz. Com medo, cara. Sabe aquele Aham. medo, tipo, o cara vai pegar. E assim, cara, eu sempre fui um cara que, pra mim, o sol nasce pra todos, cara. Eu ia falar isso. Eu Então, partilho assim, desse pensamento também, cara. Tem cara, público pra e todo acabou, mundo. bicho. Você vai seguir o seu caminho, eu vou seguir o meu. Tem Acabou. uns 8 restaurantes da cidade, eu conheço o dono de quase todos. A Isso gente é aí, cara. parceiro. Quanto não falta, às Exato. vezes, mercadoria aqui, quem que a gente vai recorrer? Aí Exato. tem que ter ética só, no meu ponto de vista, né, Sim, pô? lógico. E o que eu penso assim, cara, quanto mais conexão a gente tiver com pessoas, igual você tá falando, cara, do nosso segmento, cara, a gente consegue dividir dores. A Exato. gente consegue dividir, porra, é uma dor, cara. Você precisou de um material que, cara, Não, sua não vai máquina dar quebrou, às tempo. vezes você tem uma entrega Exato. pra fazer, Ô, seu irmão, concorrente consegue tem. rodar aí pra mim? Não, consigo, Rafa. Vem aqui, roda, depois a gente. Então, assim, cara, durante uma boa fase da caminhada mesmo da confecção, eu não tive isso. Né? Então, Entendi. assim, então é algo que me travou muito, né? E aí, quando eu fui lá pra cima, né? Que a gente que foi pra saída ali que eu falo da Dom Pedro, nesse mesmo momento, eu comprei uma máquina de bordado, cara. Máquina que faz, inclusive, esse bordadinho que você Uhum. gostou do brand aqui. É, parabéns. Não, E, mostra aí pra câmera ali, ó. ali, ó, aqui, ó. Bordadinho, bordadinho sutil, só pra. Tem até uma bandeirinha aqui também, ó. Ah, a gente vai depois do podcast a gente vai conversar disso, viu? Estamos Depois. precisando, né, Como que Pedrão? estamos com o tempo aí? Que eu não Ah, tô vendo nada, viu, cara? Tamo no tempo ali, ó. Ali tem o reloginho. 36 minutos, já foi? Isso. Puta, eu preciso acelerar então, cara. Nossa Tá senhora, eu tava achando que tava em 30 sinal que o minutos, papo bicho. tá bom, é sinal que o papo tá Eu bom. não tinha visto aquilo ali, cara. Então, cara, e aí nessa época eu comprei a máquina de bordado. Tá, então calma aí, só recapitulando. Você foi Ixi, aumentar. agora tem que acelerar, hein? Não, não, Agora eu fiquei preocupado. fica Isso- tranquilo, tá? Dá pra voltar depois, Pedro? Vai. Dá pra voltar, ó, você Vai, tem muita vai. história, velho. Beleza. Você foi pra mudar pra um galpão maior, já ia mais do que dobrar o seu custo fixo somente com o aluguel, Sim. né? Nesse momento você Sim, tá falando que você sim. comprou. Você já fez o investimento da máquina, Aí, você achou que ia gastar 20, gastou 50. 50, Aí que Continua, aconteceu? eu tô Aí, curioso. aí essa máquina foi uma das decisões que igual eu falei pra você, quando eu terceirizava o bordado. Uhum. E aí eu já vinha fazendo conta fazia uns 2 anos. Eu falei, meu, se eu colocar a máquina interna, Ganha tempo logística. eu vou ganhar tempo e também vai dar um economia. resultado. Eu falei, vai ser top. Mas é aquela história, depois que você faz isso, cara, você tem mão de obra, você tem insumos. É, nada. Eu brinco, né? Na A teoria, no realidade, papel é uma coisa, cara, não na tem- prática, exato, só exato. quem vive sabe. Exato. Aí o negócio começa a travar. Cara, mas eu fui lá. Na época, eu não esqueço também o valor. Acho que era 150 pau. A máquina? É a máquina de bordado, que é industrial. Eu dei 40 mil de entrada e financiei 5 e vamos rodar. Falei, vou pagar a parcela dessa máquina trabalhando. A minha demanda não supria a máquina inteira. Falei, mas beleza. O que ela suprir, que eu já tinha os cálculos, né? Que eu mandava fora. Eu falei, o que ela suprir tá beleza. Eu falei, Dá ela pra vai pagar. pagar a máquina e pau. Aí que acontece, cara? E aí que começa. E agora o tempo eu vou ter que acelerar. Aí, em 2013, né? Eu já tava em 14 daí, a gente já vivendo 14. Aí eu tô lá em 2014, a empresa funcionando, e eu fui contratando funcionário. Comecei a contratar, a empresa deu um sprint de faturamento. Eu saí de 50, 60 que eu tava, comecei a faturar 90, 100, 110. Sim, Lindo. cara, foi lindo, assim, ó, batia 70, daqui a pouco 110, aí eu fiquei numa mediana ali de 90, ficou entre 90 e 100. E aí, cara, eu falando, nossa, e rodando, e o resultado de caixa apertado. Eu falei, cara, tá acontecendo alguma coisa. E eu Cara, indo. recorde de faturamento e E não tá. eu contratando, eu costurava fora as minhas terceirizadas, eu comecei a colocar costureira dentro. Costureira dentro, comprar máquina, Tem que parcela em 10. verticalizar toda a operação. Cara, eu comecei a colocar tudo dentro. Eu tinha, ó, aí quando eu mudei pra lá, eu tinha dentro só o corte, pro barracão maior, tá? Uhum. Eu tinha o corte, a estampa, que eu já tinha colocado o silk, que era eu, mas já tinha Aí funcionário. você já não era mais o silcador lá Não. da faculdade. Aí eu tava com o corte interno, a estampa interno, o bordado interno, a embalagem sempre foi interno, e a costura eu tinha só 2 costureiras.
E aí eu comecei a entender que eu falei, meu, tá atrasando muito lá fora, eu vou contratar tudo costureira dentro, o chicote vai estourar, que estralar aqui dentro, a gente vai produzir. Eu não vou falhar com o meu cliente em termos de prazo de entrega, nada. Mas antes de você contar só, cara, pra mim, no meu achismo, tá? Eu não sou da sua área. Pode, Meu achismo, eu acho que uma das maiores dores de confecção deve ser as costureiras. com toda certeza. Porque o que Mas eu não é- sofria no começo, não. a gente queria economizar, sim, sim. ia atrás, vamos atrás. Nossa, Na verdade, é eu vou prazo, é isso, até, aquilo. na verdade, cara, é a mão de obra, bicho. A mão de obra tá cada dia mais e mais complicada, e a mão de obra especializada. E quando a gente fala em costureira, não é uma mão de obra operacional, que vai lá, aperta um botão. É uma mão de obra técnica, né? Mais específica, técnica. exato, especializada. Cara, é a mesma coisa corte. Corte também a gente sofre. Por quê? Porque é uma mão de obra mais técnica, especializada. E aí, cara, eu comecei a contratar pessoas desenfreadamente. E aí eu bati 17 funcionários em 2014 e eu fechei a empresa faturando 1 milhão, que era meu sonho. Tinha um sonho de bater 1 milhão, que é essa história, de romper 1 milhão. Aham. Tinha um sonho. Faturava 10, 20 mil por mês. Aí eu bati 1 milhão, cara, em 2014. E eu fechei com um déficit de tipo de uns 180 pau negativo. Então, ou seja, eu bati 1 milhão de faturamento, mas eu gastei, cara. O ano que você mais faturou foi o ano que você mais O teve ano prejuízo. que eu fui prejuízo. E aí eu não enxerguei isso. Eu fui tocando, resultado de caixa, apertado, mas você Faturamento vai não é indo. lucro, né? Faturamento não é lucro. Fiz um vídeo exatamente um tempo atrás. Faturamento é ego, né? Exato. Então, enfim, cara. E aí a minha história começa a mudar a partir daí. Né? E agora deixa eu ver ali, ó. Eu tenho, tá. Então eu Não, fica susto, você vai falando aqui, eu vou controlando pra não... Tá A minha legal histó- demais, a minha velho. história começa a mudar. E você viu, né? Que deu uma soltada Porra. demais. Né? Cara, 17 funcionários. 17 funcionários, bicho. E aí, sabe o que que é mais louco, né? E aí eu já vou trazer pra realidade hoje, né? Hoje a minha empresa, a gente fatura. Pode falar números aqui? Pode. Sua Né? empresa é sua? A Pra mim é gente, até melhor. a gente fatura uma média aí de 280 a 350k mês, né? E hoje eu rodo com 10 funcionários. Então, cara, 3 vezes mais do que você faturava Cara, e quase a metade do time que exato. você tinha na época. e o resultado verdadeiro. Resultado, margem de contribuição. Que é uma isso que boa importa. precificação. Que é o que importa, No cara. final, exatamente. Pra mim, se eu tiver que recuar, cara, e faturar 150k, cara, eu vou faturar 150k com resultado. Porque agora eu enxergo. É melhor você faturar 20 mil com resultado do que 300 isso. dando prejuízo. É isso. E Tá. aí, a minha história começa a mudar, né? E aí somo tudo com esse meu posicionamento na internet, Matheus. Por quê? Porque depois que eu passei isso em 2014, em 2015 eu fechei no prejuízo. Porque é aquela história, né? Você fechou no negativo, você começa a... O ano negativo. E aí você começa a remada ao contrário, né, bicho? Até você chegar no 0 a 0. Você tinha 180 pra fechar o ano empatado. Cara, é horrível, Você tinha que bicho. lucrar 180 pra fechar o Horrível. ano E aí empatado. aquele detalhe, né? Que eu peguei o Aí gancho tem lá a atrás, mentalidade, né? lá atrás do capital de giro. Eu fui atrás de capital de giro no desespero. Eu peguei um, colocava na conta, lá. Foi embora. Já ia embora. Eu pegava outro, colocava na conta, lá. Eu peguei uns 3 capital de giro pra conseguir encaixar na época. Um era de 60, outro 50 e capital de outro giro de banco, 80. até pra galera, capital de giro de banco, cara, é absurdo. Exato. É absurdo. E quando tá no desespero, é o quê? É mais absurdo ainda. Não, porque é... Aí os caras ficam Tenso, grandão, bicho. aí os caras Tenso. ficam grandão. E aí, cara, e assim, todo mundo quando o pessoal vem falar pra mim, Rafa, mas pô, entrar em capital de giro, cara, pra crescer, você é a favor? Cara, eu sou completamente a favor. Porque você veio de qual berço? De Exato. ouro ou você veio do berço da base ali que você foi conquistando? Cara, eu fui conquistando na unha. Então eu tive, cara, e ainda hoje eu pego capital de giro, mas só que hoje eu pego um capital de giro consciente. Não, e outra, é um dinheiro Eu mais pego um barato. capital de sabe? Se giro, você tem a própria exato. consciência, você já consegue Acabou. negociar ali com seu gerente, Acabou. às vezes você consegue bater alguma Eu falo outra que o dinheiro, operação. quando você pega o dinheiro, não pega ele no desespero, cara, muda a história. Ah, mas por que você vai pegar o dinheiro? Você falou que tá tudo ok? Tá tudo ok, cara, mas a oportunidade que o banco bateu na minha porta, olha a taxa que ele tá entregando, se a gente trabalhar com esse dinheiro só no investimento, comprando uma matéria-prima à vista, cara, o dinheiro a gente vai jogar ele pro outro lado. Meu sócio falou essa semana pra mim, cara, agora a gente tá com oportunidade de dinheiro barato, hein? E aí? Exatamente. Eu acabei de falar com a gerente exatamente dessa ali, antes de entrar. Então, assim, a partir do momento, eu vou dar mais uma olhada ali, ó. Então, a partir do momento que você passa um momento, uma situação dessa financeira, que você sente na unha, eu demorei 2 anos, cara, praticamente, pra sair do buraco, né? E ninguém sabia disso, Aí viu? você fala, aí Isso que eu tô quem falando faz resiliência, publicamente. cara? Ninguém 2 sabia anos disso. trabalhando A pra pagar empresa conta, aqui, ó, exato. teoricamente. A empresa fechando 2015 no vermelho, a empresa fechou 2016 no vermelho. E sabe quando eu tive um bate-papo, cara, com um amigão meu, cara, e eu nunca esqueço. E ele falou isso aí pra mim, ele falou assim, bicho,
você fechou quanto? Falei, eu lembro que eu falei, cara, deu uma média de 150, 180. Ele falou assim pra mim, cara, aquele amigo verdadeiro que você não quer ouvir, né? Mas ele fala, cara, se você continuar desse jeito no próximo ano, não vai sobrar nem farelo seu. Porque imagina você dobrar. Aí eu falei, filhada. Então, assim, era uma situação, cara, verdadeira. E você não pensou em desistir, Rafa? Cara, aí eu ia falar pra você que esse momento, cara, que eu quero compartilhar com a galera também. Anota aí, pessoal, porque, ó, eu faturava 100 pau por mês. E aí tem gente que vem falar assim, depois que você faturar 100 mil, que você tiver com 6, 7 anos de empresa caminhando, você tá tranquilo. Anota aí, galera. Arrepia aqui, ó. Não tem essa, bicho. Cara, o dinheiro, cara. Se você não tem gestão de fato, você não tem a clareza dos números do seu negócio, de fato, você só tá girando. Você só tá girando caixa. Se você não enxerga realmente qual é a margem de contribuição, qual é o custo fixo claro da sua empresa, o quanto de fato você precisa rodar para primeiro pagar sua conta fixa para depois você começar a ter resultado, você só tá girando. E tá tudo bem girar, tá? Mas só que se você tá sabendo disso. Exatamente. O grande problema é que eu tava girando e eu não tava sabendo disso. Eu tava indo pra frente. Não, cara, totalmente. Eu acho muito legal isso. Não sabia dessa parte da mentoria. Deixa que você vai ter que falar no final. Tô controlando aqui, não. Eu tô correndo aqui, bicho. Pra falar disso daí. Legal. E essa parte aí que você tá falando, é muito importante pra galera que não tem essa noção, porque, pô, empreender, cara, é muito doloroso. Exato. Você sabe, exato. pô, Sim, há muitos anos sim, nisso. Sim. Se não for pra valer a pena, Não. se não for pra você botar um resultado no bolso, Sim, aquilo, às vezes sim. vale mais a pena você ter um emprego. Exato. Você falou, pô, pra estar girando, Exato. pra correr o puta de um Exato. risco que corre, Exato, cara, exato. pô, isso, aquilo, Imposto. fora... Tudo que a gente tem que, né, pra Não, gente andar certinho. Fora a cabeça, pessoal, que você falando Fora a daí, cabeça. tipo, imagina o que você não passou Sim, nessa situação, fechando sim. um ano com 180 anos, caraca, Cara, velho. e nessa época, realmente, cara, não vou falar que eu pensei em desistir, mas assim, eu repensei, cara. Porque assim, eu peguei um capital de giro, coloquei, sumiu. E aí eu abracei a parcela, né? Porque você pega um capital de giro, você pega uma parcela. Exato. Eu coloquei outro capital de giro, cara, coloquei e sumiu de novo. A hora que eu fui pro terceiro, irmão, ali eu gelei. É que se fosse, cara, se continuar fazendo falei assim, isso, eu vai falei- só aumentar a bola de neve. Sério. E assim, e aí que eu vou compartilhar também, pegar aquele gancho lá atrás que eu falei do sócio. E aí eu falo pra vocês que tá todo mundo me assistindo aí. Seguinte, se você tem sócio, tudo bem, respeito, mas é a questão que você falou da opinião. Talvez se eu tivesse sócio, eu não estaria aqui. Talvez se eu tivesse sócio, a decisão que eu tomei, galera, lá atrás, de ter que ir para um capital de giro, para 2, para 3, o meu resultado era negativo. Em qual pessoa que você fala, meu, você já tá fechando 180 negativo. Você vai pro banco pegar mais parcela para você aumentar, matematicamente você tá louco. Não, exato. Você tá indo contra a matemática. E aí o que aconteceu? Meu segundo ano eu fechei, acho que foi menos 50. E eu fiquei felizaço, que eu falei, bicho, eu tô no caminho. Me arrepia. Mas se eu tivesse um sócio, cara, não ia. E por isso que eu falo que é a frequência. Porque eu sabia do meu resultado, cara. Eu sabia, eu lembro Você que eu perguntava... no seu pro, Eu perguntava, cara, falava pra mim, eu falava, meu Deus, será que eu não sei, eu não sei vender mais? Eu não sei fazer o cálculo, a boa precificação. Será que tudo que eu caminhei em 6, 7 anos, será que tá tudo errado? Não é possível um negócio desse. Então, assim, eu acreditava muito no meu produto, cara. Acreditava muito no meu produto e eu acreditava que eu ia virar o jogo. Então, assim, pra mim, cara, o 2015 ali, 2014, 15, né, e tal, ele foi o divisor de água que mesmo eu sabendo que matematicamente, vou dar aquela olhadinha, matematicamente as contas, nada era a favor, cara, mas eu tinha algo que explodia. Feeling, né? Vamos dizer, aquele feeling, Cara, eu falei, sentimento não, de velho, acreditar exato. no seu produto. Mas sua pra qualquer empresa. pessoa, inclusive a minha esposa que comanda o financeiro da empresa, né, acho que de uns 10 anos pra cá, né, ela passou também isso comigo. Eu tava casando com ela em 2014, né, e ela não sabia que... Ela te ama, hein, irmão. ela, te ama, porque- ela me conhece antes da RS, Passar inclusive. tudo isso com foi tenso. você. Mas ela não tava na sabia. operação. Não, ela não tava. sabia. Ela 16, não sabia. ela entrou em Ela 16. ela assumiu, ela Ela entrou na assumiu... parte boa, quando começou a dar resultado. Ela assumiu, nasceu meu filho em 16, 17, ela assumiu o financeiro da empresa, acho que foi em 15 ali mais ou menos, 15 mais ou menos 16. Mas assim, as minhas decisões financeiras mais tensas, que foi em 14, ela não sabia, né? Ela sabia depois que eu falava, né? Mas não era ela que comandava o financeiro.
Porque hoje a cabeça ia travar, né? Porque muitas decisões que eu faço hoje, e aí a gente conversa, ela fala, viu, mas por conta, a cabeça é diferente. Não, mas tem que ter, no meu ponto de vista também, porque ela tá protegendo o financeiro da empresa. Às vezes o empreendedor é meio louco, falei assim, pô, preciso fazer tal coisa, tem capital de giro, cara, não. Exato. Calma. E eu sou, né? Eu sou esse cara que... Então, assim... deu pra perceber, você falou. Mas assim, cara, e quando eu me joguei, bicho, e aí a história começou a mudar, assim, né? Tipo, depois desses 3 anos lá pra trás, saindo do vermelho, trabalhando 3 anos ali no vermelho, a história começou a mudar. Aí, como falei, 16. Fala 16 que eu tô curioso. Foi o primeiro positivo? Foi o primeiro ano positivo? 0-0, cara. Ah, você zerou em 0-0. Aí foi uma outra felicidade, ao mesmo tempo eu tava feliz, ao mesmo tempo eu tava... porque na sua cabeça, eu tô pensando como empreendedor, você já tava, irmão, tô positivo. Ou seja, meu negócio tá validando, ó lá. Sim. Já tô, agora a minha cabeça era virar essa. uma chavinha pra começar a dar A resultado. minha cabeça era essa, exato. E aí foi outra, né, a gente depois passado um pouco pra frente ali, batendo 2020, a pandemia, a gente se reinventou também, né, se reinventou assim, eu falo, né, é mais uma dor que quem passou, quem tá vivo até hoje sabe, mas aí, cara, eu entrei na pandemia e eu lembro que as coisas acontecem. Eu tava finalizando uma obra, né? Eu construí uma casa, né, que a gente sonhava e tal. E eu lembro que... E aí a gente já tava numa caminhada e eu lembro que eu falei pra minha esposa assim, eu falei, ó, 2020, a empresa não pode pensar em dar alguma pipocada nos números. Ela falou, por quê? Eu falei, porque o planejamento que eu tô fazendo aqui é algo que vai sofrer, né? Lá na frente. O que aconteceu? Bateu pandemia, meu irmão. Aí eu falei assim, não é possível, cara. Não é possível. A gente vindo janeiro bem, fevereiro bem, março... Trava tudo. Trava tudo, cara. Meu faturamento despencou assim, ó. Tipo, de cara 50% do que tava vindo. Aí eu falei, não é possível. Fica em casa, quem vai usar uniforme em casa, né? Não, e assim, cara, o que é uniforme pra empresa? É o último na cadeia, irmão. O cara vai fazer, irmão, o cara vai fazer lá depois que ele comprar matéria-prima, depois que ele pagar funcionário, ele não tá nem aí pro uniforme. É o último. Aí eu falei, puta, agora já era. Já era assim, né? Falei, agora, e agora? Olha a cabeça do empresário. Aí, cara, mas sabe uma coisa que eu aprendi passando por 2015? Isso que eu falo, tudo é lição, cara. Tudo é lição. Já tava com casca, né? Eu não tinha medo de pegar capital de giro. Cara, até me arrepio, cara. Tem umas coisas... A hora que o banco começou a falar, Pronamp, taxa de tanto, 0,3, cara, não era? Então, quem viveu, viveu, irmão. Eu falei, o quê? A minha esposa, viu, mas não vai precisar de tudo isso. Eu falei, vou pegar até o topo. Ela falou, mas você não falou que... Aí ela já tava no financeiro. Mas você não falou que precisa desse tanto? Eu falei, sim, mas 0,3. Dinheiro barato. Eu paguei assim, né? 2,60, 2,70. Aí, irmão, aí voltou. Tudo que eu vivi, cara, o desespero que eu fiquei, por quê? Por falta de dinheiro. Eu falei, eu não vou passar isso de novo, cara. Eu não sei quanto que vai rodar essa pandemia, esse negócio todo, cara, o que o banco foi liberando, eu fui abraçando. O teto que dava, a gente já tava no faturamento legal. SP, teve vários, né? Teve vários. Cara, foi pra cima. E aí foi muito louco, né? Porque assim, a gente teve queda sim, mas o segundo semestre recuperou a queda, então eu não senti. É isso que eu ia falar, 2020. Eu acho que aí o digital também deve ter sido bom pra você, né? Sim, a gente acelerou. Eu tinha, o sistema nosso já rodava, mas era algo que era algumas atualizações a gente fazia via assinatura de papel. Eu acabei com o papel dentro da empresa, então é tudo assinatura online. Então automatizou tudo. Automatizou, acelerou o processo. Cliente também. Então assim, com PDFs bem alinhado ali e tal, que eu não preciso fazer uma visita, dependendo a gente consegue fechar tudo online. Isso deu uma acelerada na empresa, deu um sprint. Em 2021, mesma coisa. A segunda onda teve a paradinha, mas é algo que foi um pouco, e a gente cresceu, e aí veio escalando. E agora acho que eu tenho que entrar no assunto da mentoria, né, bicho? Senão não vai dar tempo, né? Não, mas rapidinho, vai sim. Falei Antes aqui. da mentoria, e agora? Quais são os próximos passos, só da RS, pra gente saber, assim, quais são os seus próximos passos? Tem algum planejamento? Continua fabricando? Intenção de mudar para outro galpão? Não, a gente tá num tamanho ali ok, né? Igual, o que eu fiz, né? A gente encaixou a operação. Então, assim, tem uma parte realmente que a gente terceiriza ainda uma parte da costura, né? E eu tenho um braço dentro. Então, hoje a gente reduziu para 10 funcionários. Então, eu falo assim, eu tenho o corte lá dentro, tenho o bordado lá dentro. Hoje ano passado a gente comprou uma máquina de DTF, que é uma máquina, uma impressora que ela imprime
e aí você prensa, como se fosse uma serigrafia. Porra, que É legal, uma cara. qualidade bem top, assim, de estampa, que antes a gente não conseguia fazer numa qualidade no silk, né? Que o silk às vezes não conseguia, uma macromia, algo do tipo. Hoje com essa máquina a gente consegue, e eu tenho lá na empresa. Então isso também facilita, né? Pedidos rápido, Isso que eu ia urgente. falar. Então a gente já começou a migrar, né? Para ter mais velocidade também na estampa, porque o bordado já era nosso já. Porém a costura, uma parte da costura a gente terceiriza. Então eu tenho um time lá dentro, reduzido, e uma parte fora. Então por isso que a gente porque tá operando nessa. às vezes tempo Não, que oscila dá muito. queda, você não precisa manter Oscila o custo muito. fixo de funcionário e Exato, tal, é exato. mais interessante. Então hoje está encaixado, a estrutura está encaixado, né? O formato que a gente roda, eu tô abrindo alguns braços aí, por exemplo, a gente não está posicionado ainda no marketplace, então esse ano a gente vai entrar agora no primeiro semestre ainda com um braço, né, para começar a escalar as vendas no marketplace, que é uma venda diferente, né, uma venda mais de legal. escala, peças lisas, então é algo que também a gente tá projetando. E é isso, cara, do ponto de vista da RS, esse ano é um ano de Copa, né, um ano que a gente já tá fazendo algumas artes aí também para já começar a antecipar, né, o pessoal que quer, por exemplo, uma camiseta do Brasil, que quer com a logo da empresa, então é algo que a gente já vai deixar meio Pô, que baita no sacada. pronta entrega, e aí você quer sua logo, põe lá, tipo, Local Talks e tal, e aí, sabe, já vai estar pronto, Olha lá, né, já então, até sorriu ali, ó. entendeu? Já é algo que dá pra, Pro vai ser bem pessoal bacana. que quer comprar, quer encomendar, faz o merchan agora, olha pra câmera ali, faz o jabá e você já entra na mentoria. Show de bola. Para você, então, que quer fazer uniformes, né? Uniformes profissionais, ser tratado ali com uma equipe comercial sensacional, nota 10. Vai deixar o link? Vai deixar o link depois lá do Instagram? Com Depois certeza, coloca, com vai colocar o certeza. link então aqui depois. Vocês acessam lá, tem na bio, né? No direct, falar direto com o nosso time lá. E a gente uniformiza tudo, né? Eu falo desde o chão de fábrica ali, camiseta, calça de brim, polo, camisa social e promocional também. Então, pra você que quer fazer um evento ali. E a Copa do Mundo tá aí, galera. Por isso que eu tô fazendo merchan da Copa mesmo, porque de fato a gente vai ter camiseta pronta entrega da Copa, amarela ali, com o logo do Brasão ali, mais ou menos, né? Que tem que ser meio estilizado. E pronto pra você estampar. Então, de repente, você quer a partir de 6 pecinhas, a gente vai conseguir personalizar pra você. A peça já tá pronta, então eu vou pegar a peça, a gente personaliza e coloca o seu logo. Ficou Cara, interessado, clica no link aí, entra lá na bio e bora pra a cima. partir de 6 unidades, A partir de 6 parabéns. unidades, Pô, 6 unidades a gente facilita consegue. muito aí pro consumidor. Vai conseguir. E fala da mentoria que Deixa eu você ver. tá doido pra falar. Galera, é o seguinte, então, o meu posicionamento na internet, cara, vai ser meio tenso, hein? Eu comecei ano passado, cara, eu tinha 1.500 seguidores. E hoje, falando com você nesse momento, tô com 14 mil seguidores. Eu me posicionei na internet em fevereiro do ano passado, tem um ano mais ou menos ali. Eu comecei a fazer vídeos e mais vídeo, cara, pra chegar em mais pessoas, dono de confecção. Eu comecei a dar dica de como fazer uma precificação, de como você monta o fluxo da sua produção. Exatamente o Rafael na realidade. O Rafael dentro da minha fábrica. E aí eu fui falando de tudo. Então eu tenho vários vídeos que eu comecei a subir na internet. Através desses vídeos eu comecei a receber, cara, e ganhar uma quantidade grande de seguidores. E aí o que aconteceu? Seguidores me mandavam mensagem: Rafa, você tem curso? Você tem mentoria? Cara, eu quero estar com você. Eu quero aprender a fazer isso, eu quero... E aí surgiu a mentoria. Eu falo pra todo mundo que a mentoria ela não foi desenhada, ela não foi planejada, ela foi na raça. Não é mentor de palco, é um mentor Cara, de vivência, né? eu falo isso, cara. E hoje, nesse momento, falando com você, cara, eu tenho 44 mentorados por todo o Brasil, irmão. Porra, que animal, Eu tô em velho. 44, cara, empresa de uniformes. Cara, eu tenho no Amazônia. Cara, eu tenho em lugar que nem eu imaginava chegar. Então, assim... É o poder da internet também, né? Cara, a internet potencializa demais. E eu sou um cara que você percebeu, né, que eu gosto de falar. Então... Eu também. É que então, hoje você é o convidado. cara, então assim, bicho, então isso pra mim, cara, foi uma virada de chave. Eu tinha que quebrar a barreira, todo mundo que tá me assistindo sabe, que é você colocar um celular na frente e desenrolar. Eu colocava, travava. Então assim, eu comecei com isso, cara. E assim, isso tudo foi me dando uma escala. Mas o principal, cara, é hoje que, por exemplo, hoje de manhã eu tive uma call, né, com uma das, que agora também é mais uma mentorada, e eu ouvi a dor, que a minha mentoria ela é individual e exclusiva, então não é em grupo. Então eu Legal, tenho pô. 43 mentorados, cara, eu tenho Todos é com o Rafa mesmo. com o Rafa do começo ao fim. São 8 encontros, 8 meses que a gente faz ali, um encontro por mês, e é do começo ao fim, cara. Mas qual que é o grande diferencial, né? Que é algo que, primeiro que é vivência, que não é palco. Né? Exato. E aí, cara, o que eu compartilho? Exatamente o que aconteceu em 2014. Você crescer, você aumentar o faturamento sem ter resultado, você vender mais peças sem resultado.
Ou seja, faturamento é lucro. Você acha que você está ganhando dinheiro, não está ganhando dinheiro. Ou seja, cadê a sua precificação? Você enxerga, eu pergunto para dona de confecção, fala assim, viu, você sabe qual que é a sua margem de lucro? Ah, o cara, acho que eu lucro 15, 20, 30%. Então, meu posicionamento na internet, cara, através da mentoria, foi para realmente chegar em mais donos de confecção de uniforme, para que não aconteça, né, os erros que aconteceu comigo lá no passado, e que, de fato, ele consiga enxergar os números reais da empresa, independente se ele fatura. Hoje eu tenho mentorados que fatura 10, 20 mil por mês, e tenho mentorado que fatura 250 pau por mês. Então, ou seja, são momentos diferentes e são dores diferentes. Então, quando eu consigo entrar dentro da dor, né, do dia ali do cara e ajustar tudo isso através dos números dele, custo fixo dele, a gente junto trilhar margem de precificação, né, margem de contribuição, uma boa precificação, cara, isso pra mim vira o jogo. Isso Total. é muito recente, né, por isso que eu tô falando pra você. Não tenho curso gravado, não tenho nada. Ainda. Exato, a gente, né, eu penso em algo aí, mas tá muito feliz, cara, porque é isso, né? Eu acho que a internet, a minha exposição na internet fez eu vir aqui, né? Acho que chegar até vocês também, que era algo pra mim também, cara, surreal, de poder participar de um podcast, contar a minha história, contar a trajetória. E é isso, acho que o tempo já foi agora, né? Boa, ó, cara, pontual. Meu, última pergunta que eu tenho, que eu Pode fiquei ficar curioso. à vontade. Qual que é a média, que você falou de porcentagem, que você sabe, você tem os mentorados, né? Qual que é a média de margem? Normalmente, se você perguntar de restaurante, eu vou saber responder. Sim, sim. Do seu segmento de confecção. Cara, Margem de lucro, vamos dizer, o ideal o ali. final. Exato. Cara, o final ali, cara, 15, 20% roda, bicho. Legal. Roda mais ou menos. Tem confecção que roda com 25, cara, mas assim, Mas depende... é meio particular também, E também né? depende muito do momento, né? Se você tá no momento em termos de custo fixo, transição que você tá, que a gente sabe que investimento não é resultado, né? A gente sabe que, Exato. né? A partir do momento que você falou, a partir do momento que você sabe analisar uma DRE, a história muda, né? Então, assim, Exato. então eu vejo muitas confecções, cara, que a pessoa tá tendo lucro, mas ela não tá enxergando. Aí ela chega pra mim, Rafa do céu, eu tô rodando, pagando tudo e não tô enxergando. Então, exatamente, e aí a hora que eu monto ali certinho, falo, ó, você tá assim. Seu resultado, ó, se não tiver isso aqui, você tá tendo, ó, 15%. Deixa mais 20%, claro ali pra pessoa, exato. né? E assim, e muda o jogo, né? Porque o cara enxerga o custo fixo dele e ele enxerga a margem de contribuição. Eu tô, desde janeiro pra cá, tô subindo vários vídeos nessa linha de precificação, de margem de contribuição, de faturamento, de quantidade de peças, porque eu conheço empresa que tá faturando 100 mil e tá no vermelho. E aí eu lembro de mim, né, lá atrás, né, no meu passado histórico. E eu sei empresas que tá comigo de mentorado, o cara tá faturando 60 a 50 pau e tá Dando com resultado. lucro sensacional, comparado ao outro que tá no 100 mil. Então, esse é o meu posicionamento, é ajustar empresas de fato ali, que às vezes não sabe fazer uma boa precificação, ou realmente tá perdido ali no meio do processo, que volto a falar, não tem ninguém, né, na internet, né, que agora eu vejo alguns aí, mas de fato específico no ramo de uniformes, que entra nos detalhes, que entra na precificação, que entra no dia a dia e outra. E eu sou o cara da vivência, então eu falo que o que eu vivo é o que eu compartilho dentro da mentoria. Então assim, o meu resultado, minha tabela minha tabela, né, o Excel ali de precificação, tudo que eu faço é o que eu compartilho, o que eu vivo com o meu time. Como que a gente vai estruturar vendas? Como que a gente vai crescer em vendas? Como que eu estruturei vendas? Eu não tinha vendedor, era eu. Então, isso eu estruturei dentro da empresa e é algo que eu compartilho. Então, eu falo que acho que o maior resultado disso tudo é a empresa, né? É o resultado que a galera vê. Fora, até fazendo mais um jabá pra você aí fora, pô, o cara tem 17 anos já de segmento, né? Fora a consultoria que você consegue dar, pô, esse tecido, isso, aquilo, funciona e tal. É Exato. uma troca muito boa, né, Sim, cara? não, é uma Eu troca. sou muito a Você favor, falou tudo, cara, eu troca. sou muito a favor de mentoria, mas Troca. como eu falo pra galera, pra quem realmente viveu aquilo que tá falando. Sim, né? sim. É algo que eu compartilho muito por conta, exatamente porque hoje, né, a gente vê um boom na internet, né? Exato. De pessoas ali chegando, falando bem, tendo, né, expressão e tal. Então é algo que eu falo que eu falo bem assim pro pessoal, eu falo, gente, eu não vou mandar PDFs, desenhos maravilhosos, não. Tem 15 tópicos aqui que eu vou mandar pra você. A gente faz uma call, sim, de apresentação, algo que os assuntos, os tópicos que eu vou passar, mas tudo que será compartilhado é uma dor real. É uma dor que talvez, né, um determinado momento ali da sua caminhada você vai passar. Então esse é o meu papel. E acho que a escala, né, de você entregar algo verdadeiro, eu acho que é isso, né? Eu tava falando pra você hoje aqui tudo que vem acontecendo em tão pouco tempo.
Porque um ano, cara, pra mim é pouco tempo. É assustador, na verdade. Minha agenda mudou, né? Tem os dias que eu faço acompanhamento de mentorado e tem os dias que eu tenho agenda por conta da empresa. Então eu encaixei tudo isso, mas feliz da vida, cara, porque é algo que eu gosto de falar, né? Começa, você já percebeu. É algo que eu gosto de compartilhar. Cara, se eu puder compartilhar uma dica com você, compartilhar um insight com quem tá assistindo, com pessoas, amigos que estão próximos, a galera me conhece, eu vou falar. Então eu sou sempre esse cara que eu não meço esforço, pra mim o sol nasce pra todos e o resultado só chega lá quem persiste e quem de fato acredita no que você acredita. Não adianta você olhar pro outro, pro vizinho, cara, o seu tempo vai chegar. E hoje eu vivo uma realidade que eu sonhei viver, em todos os sentidos. O resultado chega, ele pode demorar, né? Você vai ter vários obstáculos durante o caminho, mas o resultado chega para aquele que não desiste no primeiro obstáculo aí, ou no primeiro desafio que bate na sua porta. Falou bonito. Eu acho que ficou legal esse final. Porra! Cara, é isso. Top. Tamo junto. Galera, siga nas redes sociais. Toda quinta-feira tem Local Talks pra vocês. Um grande abraço. Tamo junto, valeu galera, um abração, fiquem com Deus, acredito que conseguimos entregar aí, ô Matheusão, deu pra dar uma desenrolada? E vai ter que voltar, tem muito conteúdo bom aí dentro, velho. Tamo junto então, hein, valeu, um abraço, Valeu. até a próxima.